Tá, que fiz o episódio 4, bloco 2. Gravando. Muito fácil. Gostei muito da musiquinha. Olá, gente, tudo bem? Voltamos. Este é o episódio 4, bloco 2, Taco Físio, com os temas saúde da mulher e do homem. Para quem perdeu o bloco 1, falaram, né, sobre saúde do homem. Foi um tema muito interessante e muito importante. E agora vamos falar sobre a saúde da mulher. Eu me chamo Amanda Gabriela, sou acadêmica do curso de fisioterapia do 8º período, da PUC Goiás. Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, o Bahrein, Ricardo Paranhos, a professora Zingra, a equipe Daily Move e a PUC Goiás. E também ao apoio da DICOM, que é a Diretoria de Comunicação, e ao curso de fisioterapia da PUC Goiás. Oi, gente, eu me chamo Larissa e vamos compartilhar esse momento com as nossas professoras, presentes na mesa, lógico, professora Zingra Marjorie e a professora doutora Patrícia Leite. Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo, dando continuidade à nossa temática, em que nós estamos falando hoje de temas tão importantes, saúde do homem, e hoje agradecer a presença da nossa ilustre professora, a professora Patrícia Leite. Obrigada, Paty, por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse projeto super joia, né? Super diferente e que leva informação para fora da universidade, né? Então é bem interessante. Para dentro da universidade e para fora da universidade também. Muito bom. Bom, Paty, para a gente começar falando, né, sobre a saúde da mulher, eu queria começar a trazer para você algumas colocações que a Larissa trouxe aí, ou a Melissa, como vocês querem conversar aqui, trazer para nós a informação. A gente vai começar, né, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre a Patrícia Leite. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela UFG, mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC Goiás, especialista em Fisioterapia na Saúde da Mulher, COFITA BRAFISME, docente da PUC Goiás, coordenadora e docente do curso pós-graduação de Fisioterapia Urologicológica e Obstétrica no Mundo Físio, fisioterapeuta na área de fisioterapia na saúde da mulher e do homem na clínica Tocanter. Então, para começarmos, né, o nosso podcast, a saúde da mulher envolve um cuidado integral das mulheres em todas as fases da vida. Esse cuidado inclui saúde ginecológica, os direitos sexuais e reprodutivos, a saúde materna ao longo de todo o ciclo gravídico e puerperal, a dignidade menstrual, a atenção ao climatério e à menopausa, a saúde mental e os cuidados em situações de violência. Então, professoras, para iniciar, né, com essa pergunta, gostaríamos de que vocês falassem o porquê que ainda tem tanto tabus sobre a saúde da mulher. Pode começar, Paty. Bom, quando a gente está falando em saúde da mulher, né, culturalmente, tradicionalmente, falar sobre menstruação, falar sobre saúde íntima, né, isso sempre foi difícil, né? São assuntos que não poderiam ser falados, né? Então, culturalmente, tradicionalmente, isso era inapropriado, né? Então, não eram assuntos que se discutiam. Além disso, a gente tem a questão da própria educação, né? Do patriarcado, onde a mulher também é submissa, sempre foi considerada uma pessoa sem voz, que não tinha voz ativa. A gente tem vários problemas aí em relação à violência contra a mulher, né? Então, de uma forma geral, historicamente, né? Então, sempre foi muito difícil, né? E a questão da educação sexual também, né? Então, a educação sexual, ela é importante e nós, né, não tivemos isso, né? Então, eu sou de uma geração que se falava muito pouco, né, sobre educação sexual. Eu acredito que vocês agora tenham mais informações, mais liberdade para falar sobre educação sexual. Mas ainda considerando o Brasil como um todo, isso é muito pequeno em relação à quantidade de mulheres que existem, né? Existe muito tabu, né, Patrícia? E é interessante que a gente começa a ver
que alguns temas como planejamento familiar, sexualidade, métodos contraceptivos, a própria menopausa, doenças sexualmente transmissíveis, elas acabam sendo negligenciadas e são assuntos importantíssimos que vão estar presentes na vida da mulher do início ao fim, né? Por isso que fala, a saúde da mulher é desde o dia que ela nasce até o final da sua vida. São várias etapas, né? A saúde da mulher são essas várias etapas que vão acontecendo nesse período. E eu costumo falar assim, que a gente não tem um minuto de paz, né? Eu não sei não. Literalmente, porque a gente nasce e aí na adolescência a gente menstrua, quando tem menstruação vem cólica menstrual, depois vem TPM, depois vem gestação, parto, puerpério, e aí vem o envelhecimento com a menopausa, com o climatério, e dentro dessas fases, várias doenças que podem aparecer também, né? Então, realmente, a gente, desde quando nasce até quando morre, a gente tem várias fases. Com certeza. Continuando, dentro dessa temática da saúde da mulher, quais os sinais e quais as doenças ginecológicas são comuns? Nossa, vou listar aqui um monte, Eita, né? com pergunta difícil. Dentro da parte ginecológica, o que a gente tem de comum? Além dos cânceres, né? De colo de útero, as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente por HPV, né? Que é um preditor do câncer de colo uterino. Hoje fala-se muito sobre endometriose, síndrome do ovário policístico, a questão do climatério e da menopausa também agora está sendo muito estudado, muito falado. As disfunções sexuais femininas também, né? Faz parte de um rol de doenças que também são subdiagnosticadas, né? Principalmente por causa do tabu, né? De se falar sobre sexualidade. Eu acho que, assim, de uma forma geral, acho que até a cólica menstrual, que é a dismenorreia também, ela entra dentro desse rol de doenças, assim, da saúde da mulher. E eu acho interessante também que essa questão do ovário policístico, né, virou um boom e simplesmente toda menina que eu converso fala, eu fico, gente, é tão comum assim? É tão comum assim. E aí, quando você fala assim, todo mundo tem, e fala como se fosse assim, eu tenho uma espinha, né? Mas a síndrome do ovário policístico, o nome fala, é síndrome, né? Uma quantidade imensa de sintomas. E não é tão simples assim, né? Não é só... porque, assim, de uma forma geral, as mulheres entendem a síndrome do ovário policístico como, assim, uma irregularidade menstrual, uma amenorreia, né? Não menstrua. E não é isso, né? A síndrome do ovário policístico, ela traz resistência à insulina, sobrepeso, né? Várias outras características e sintomas que são prejudiciais também à mulher, não só a irregularidade menstrual. Entendi, com certeza. Isso. E qual o papel da educação sexual na saúde feminina, né? Se a senhora acredita que essa informação pode salvar vidas? Salva gerações, eu acho. A saúde, a educação sexual é de uma importância. Eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em relação à saúde, em relação à saúde da mulher, em relação à saúde da população, né? Sim. A educação sexual, ela traz informação, né? Ela evita abusos, ela traz autoconhecimento, né? Então, evita até, tipo, em relação a disfunções sexuais. Evita. Ansiedade, porque o meu tema de TCC é sobre isso. Disfunções sexuais e mulheres com DPOC. Então, traz muito isso, que as mulheres que têm a DPOC e as disfunções sexuais têm muita depressão, ansiedade. Então, com um diagnóstico precoce, né, de cuidar dessa saúde feminina, não ajude a não ter esse tipo de sintomas aí. Eu acho assim que a nossa rede de apoio é muito ruim. Então, como a gente não teve culturalmente esse processo de educação sexual, então não é um assunto que a gente fale abertamente numa mesa de bar, por exemplo, né? Então, existem expectativas, existem realidades, existem informações distorcidas, existem os homens que não entendem, né, essa questão da saúde da mulher em relação à sexualidade ou outros fatores.
E aí eu sempre costumo falar na sala de aula que, por exemplo, que a minha disciplina não é para fisioterapia, a minha disciplina é para o mundo, né? Qualquer pessoa, Sim. São conteúdos, são assuntos que todo mundo tem que saber, né? Seja mulher, homem, criança, né? Então hoje a gente tem dentro até da literatura, né? Vários livros infantis de educação sexual que falam de uma forma bem simples, bem clara, o que se pode, o que a criança pode aceitar num toque ou num abraço, né, para ela entender aquilo que deixa ela confortável. O que não é confortável, ela não é obrigada. Então, informação é tudo, informação sexual é tudo. E são essas informações que vão quebrar aqueles tabus que a gente conversou. Exato. Porque é a única forma, a partir do momento que toda a sociedade tem o conhecimento e ela percebe tudo que de bom essas informações trazem, e realmente vai salvar vidas. Às vezes são pequenas coisas, negligências que vão acontecendo. Às vezes uma mulher que nunca foi no ginecologista, nunca fez um exame, e ela sofre, né, talvez até com a TPM ou com outros problemas, até chegar no mais grave, como num câncer. E poderia tudo isso ter sido resolvido de uma maneira muito simples, quebrando tabus, né? E vendo como normal. E a gente, quando pensa assim, normalmente eu inicio o semestre agora e pergunto na sala. Mas eu falo assim, pensa aí, nem precisa me responder. Quem aqui da sala nunca foi no ginecologista? Um monte de gente, né? E a gente imagina assim, são profissionais que estão fazendo fisioterapia, profissionais da saúde, deveria ter um entendimento um pouco melhor, né? Mas o que a gente vê? Que meninas nunca foram no ginecologista, meninas que têm vida sexual ativa nunca foram no ginecologista, mulheres casadas, a gente tem alunas casadas que nunca foram no ginecologista. Aí eu falo assim, a gente fica assim, né? Meu Deus do céu, né? Nossa, é quase assim, em pleno século XXI, a gente ter ainda comportamentos que são tão antiquados e tão assim perversos com a própria mulher, né? Porque ela vai sofrer as consequências disso. E aí você imagina assim, que no ambiente universitário existe isso, imagine na população brasileira, né? Então é uma coisa assim que a gente precisa pensar a nível de população geral, né? Então, se existe isso aqui, quando a gente fala assim no nível sociocultural melhor, imagine lá na periferia, né? Então é grave. Aí é uma questão de políticas públicas. Políticas públicas. E eu vou contar um relato pessoal, rapidinho. É tão simples algumas coisas de resolver. Eu sofria muito com anemia, né? Em questão de dismenorreia, um fluxo alto. E o que resolveu na minha vida foi simplesmente encontrar um anticoncepcional pra mim. Simples, rápido, básico. Hoje eu estou muito bem. De vez em quando reponho um ferro, é bom, né? E a questão é muito fácil resolver, mas tem que procurar, né, um especialista nessa área. Isso, um especialista que possa te entender, né? Sim, porque existe também, assim, várias linhas dentro da saúde, dentro da medicina, que seguem linhas diferentes e às vezes não é aquilo que você deseja, né? Então falta até isso, né? Esse acolhimento dentro da própria saúde. Aquele clínico, aquele médico, não vou falar fisioterapeuta que não acolhe, né? Porque a nossa função é essa, né? Mas que, por exemplo, na cólica menstrual, fala que é assim mesmo, toda mulher tem, quando casar sara, quando tiver filho melhora, né? E hoje a gente não aceita mais isso, né? E a gente hoje precisa lutar para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Em cólica, né? Tem mulheres que sofrem, é um sofrimento. Hoje já é CID, hoje é CID já. Né? Hoje já, recentemente foi colocado dentro do CID, a mulher ela pode ter um testado por dismenorreia, né? Porque afinal é uma coisa que pode incapacitar. Então a informação ela é fundamental. Isso daí para mim é falar de prevenção, né? Falar de todo o contexto que pode evitar todo esse processo. E até, assim, quando eu falo assim, às vezes eu falo na sala de aula, essa disciplina, os homens não gostam dessa disciplina, né? Não gosto da saúde da mulher. Mas todos vão trabalhar com mulheres, né? Todos vão trabalhar. Então, independente da área que vai atuar, vai trabalhar com mulher com dismenorreia, vai trabalhar com mulheres no climatério, com idosas, com gestantes, né? E aí como você vai falar? Não atendo mulher, só vou atender homem, né?
Então, até isso, porque tem uma visão muito machista, né? Que, por exemplo, voltando lá na cólica menstrual, nossa, que exagero, nossa, não acredito que você tem essa dor, nossa, de novo, né? Então, a gente é julgado o tempo inteiro, né? Então, isso também é um fator que nos predispõe, né, a uma baixa qualidade de vida, né? Com certeza. E não poderíamos deixar de falar sobre o Outubro Rosa, né? Que é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Patrícia, você poderia explicar para os ouvintes qual a diferença entre prevenção e diagnóstico precoce? Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de antes da doença, né? Então, é o estilo de vida mesmo. Exercício físico, né? Que o professor Renato bem pontuou como um fator, né, de prevenção de doenças, inclusive o câncer, os hábitos alimentares, né? Então, são coisas que você vai fazer ou faz, né, que para evitar a doença ou prevenir a doença. Já o diagnóstico precoce, ele está ligado ao rastreamento precoce. Então, idas ao médico, né, exames clínicos anuais, né, você está fazendo check-ups anuais, porque aí quando você faz a detecção precoce de um câncer, a chance de cura é muito grande, né? Então, hoje é fundamental que a mulher também seja informada, né? Que os exames clínicos anuais, eles são um papel muito importante, além do preventivo, né? Além do rastreamento para câncer de colo uterino, o de mama também. É interessante, recentemente eu convivi, né, com uma pessoa muito próxima e aí eu tive a oportunidade de ver um sinal e sintoma com relação que davam uma aparência de ter um câncer de mama. E aí eu já cheguei e falei, ir ao médico o mais rápido possível, já vamos fazer os exames, não vamos deixar o tempo passar. E aí muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa Zingra, você às vezes exagera. Eu falo, não, eu não exagero. Sim. Saúde da mulher, principalmente sinais relacionados, né? E a gente traz o Outubro Rosa como uma campanha. Eu e Patrícia que viemos a uma casa de rosa. Já viemos no tom da campanha. E é interessante porque câncer é não perder tempo. Não perder tempo. É verdade. Muitas vezes todo o processo pode ser solucionado com menor sofrimento da mulher, tratamentos mais leves, com menores perdas, por exemplo, até em relação ao tamanho da mama, a perda, né, por causa de questões cirúrgicas, e consequências também, porque quando você faz, né, a retirada de parte da mama, você vai ter um conjunto de consequências, inclusive inchaços de mãos, problemas, né, com retorno venoso e circulatório. Então, assim, esses problemas podem ser evitados pela prevenção, que é, desde o início, você fazer determinadas ações que não façam com que essas doenças apareçam, ou então tá sempre fazendo exame de rotina. Essa mesma pessoa tinha 16 anos que ela não ia no ginecologista. Nossa, é tempo Como? demais. 16 anos. Aí volta lá, né? Informação, tabu, medo. Mas a gente não tem que ter medo. É melhor ver e resolver logo do que quando você chegar, a perda for grande demais. Inclusive com a própria vida. E tem uma parte das mulheres que descobrem o câncer através de um exame de rotina. Não tem nada, na palpação não tem nada, mas vai fazer o exame clínico anual, tá lá, né, o tumor, né? Então, aí às vezes fala assim, o câncer de mama tá acontecendo cada vez mais cedo, mas na verdade não é isso, né? É a descoberta, né, mais cedo. Então, por causa desses exames, né, da parte de rastreamento, de detecção precoce. Patrícia, recentemente eu participei de uma atividade X em que eu pude ter 2 relatos. Um é de uma pessoa muito importante para mim, que ela sempre cuidou muito da saúde dela. Então, ela encontrou o câncer dela num estágio assim, ó, e era um câncer agressivo. E ela já está muito bem, graças a Deus, já tem 6 meses que ela está tratando. E outro relato foi de infelizmente, uma moça que eu conversei, que ela ignorou esse sinal.
e quando ela viu já estava quase tarde demais, entende? Ela viu, sei lá, em um mês, depois de 3 meses, ela foi procurar ajuda e já estava muito avançado. Sorte é que ela achou um profissional que soube como agir, né, nessa situação. Mas são 2 relatos muito importantes, né, para esse podcast. Eu sempre falo assim, sinal e sintoma não deve ser negligenciado. De forma alguma. Por isso que informação e autoconhecimento. Você tem contato com o seu corpo todo dia, né, falando de saúde da mulher, e observou qualquer tipo de anormalidade, eu falo, é melhor você ir ao médico ou ir no serviço de saúde e dizer, você está bem, do que você negligenciar algo que estava no começo e daqui a pouco você não tem mais como resolver ou ter uma perda muito grande para resolver. Já puxando esse fato, né, de sinais, você pode perceber como que funciona o autoexame, com que frequência que a gente deve fazer esse autoexame. O autoexame de mama, em países desenvolvidos, ele já não é tão importante, né? Porque a detecção de um câncer com o autoexame, ele é uma detecção pequena, né? E aí, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela teve um boom do autoexame, né, de mama, então foi falado muito. Hoje, se vocês prestarem atenção, não é tão falado, não em campanhas, né? Se fala muito sobre os exames clínicos, mamografia, o autoexame, ele é falado, mas ele não é evidenciado demais. Por quê? Porque aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando se fez muita propaganda do autoexame, as mulheres pararam de ir ao médico, né? Pararam de fazer os exames anuais. E aí, a detecção de um tumor por autoexame, ele já está um tumor grande, né? É maior que 1 centímetro, que aí é considerado um tumor no estágio mais avançado. Né? Mas ainda assim, é o que a Zingra falou, eu só vou perceber se tem alguma coisa errada se eu conheço o meu corpo, né? Tem que ter esse conhecimento. Então, o autoexame, ele é importante, ele deve ser incentivado, ele deve ser recomendado a partir da primeira menstruação, mas os exames clínicos, eles são primordiais. E aí entra a questão que a gente sempre volta, né, do tabu, né, das vezes desde a infância, essas visualizações, autocontrole, autoconhecimento, muitas vezes chegam pais ou familiares, falam, não faça isso. E aí é o que a Patrícia falou, também não adianta só o autoexame, tem que fazer os exames rotineiros, as consultas rotineiras, porque tem hoje um avanço da ciência que vai permitir que isso se veja com maior antecedência. Quer dizer, não que se vai falar, não faça autoexame. Não, lógico que é importante fazer o autoexame, normalmente é feito, né, até 7 dias depois da menstruação, é o mais recomendado. Olhar para a própria mama, com os braços para baixo, braços para cima, tocar a mama, justamente para que você veja a presença de algum, né, caroço ou alguma anormalidade. E é interessante, até com essa pessoa que eu estava falando, né, sobre esse exemplo, era evidente, você olhava para a mama dela e você falava assim, nossa, como que você negligenciou ir ao médico? Não, surgiu um sinal e sintoma, a mama está diferente, tem que ir rapidamente. Isso já era para ser feito pelos exames. E se for presenciado, quanto antes, melhor. E sobre exame, uma pergunta da Júlia Almeida. Uma paciente, um jovem que é virgem, ela pode ir no ginecologista? Como que funciona esse exame? Ela deve ir no ginecologista, né? A recomendação é que vá no ginecologista até antes da primeira menstruação, né? Mas assim, obrigatoriamente, menstruou, ginecologista. A mulher virgem, ela não tem risco de contaminação por HPV, né, por exemplo. Então, isso é a partir do contato sexual, né? Então, a princípio, não se faz exame preventivo em meninas virgens, em mulheres virgens. Mas, por exemplo, a partir de 25 anos, mulheres virgens, pode-se fazer esse preventivo, só não usa o espéculo. Faz só com uma escovinha, né, para coletar essas células. Então, não é feito o espéculo. Então, tem como fazer também, né, em mulheres que nunca tiveram relação sexual. E isso é importante.
Porque não é só a relação sexual que fala da saúde, né? Por exemplo, se ela menstrua direitinho, como é que está o crescimento, o fluxo, o crescimento de mamas, isso tudo pode estar envolvido, independente de estar exercendo a sexualidade. Não, e aí eu falo assim, o bom ginecologista é aquele que te avalia e examina sua mama também. Sim. Dentro do seu exame anual, né? Se o seu ginecologista não examina sua mama, pode trocar. Isso faz parte do Faz exame. parte do exame. Né? Continuando, nossa colaboradora da Português, Maria Eduarda Souza, mandou a seguinte pergunta. Por que quase toda mulher que é mãe tende a ter bexiga baixa ou escape de urina? Como a fisioterapia lida com essa situação? Interessante, né? Na verdade, essa questão de bexiga baixa são os prolapsos, né? Nós mulheres, no envelhecimento, a gente, com as alterações hormonais, com a deficiência estrogênica, muda toda a parte musculoesquelética, né? Então, o tecido conjuntivo muda, a parte muscular muda. Então, isso não é só para quem é mãe, né? Então, qualquer mulher está sujeita, né, a essas alterações musculoesqueléticas por causa da deficiência estrogênica. Mas aí a gente tem, por exemplo, sobrepeso. Então, pode ver, mulheres com sobrepeso também é um fator de predisposição de prolapso, de queda de bexiga, né? Quando fala mãe, normalmente está associado não só ao parto normal. Inclusive, o parto normal não é vilão, né? Ele não é vilão dentro desses processos de disfunções sexuais, de queda de bexiga, né? A questão está relacionada a quantidade de gestações também, né? Quantas gestações a mulher teve. Mas eu acho que hoje um fator muito importante é o sobrepeso, né? O sobrepeso realmente ele é agravante mesmo e facilitador para essas disfunções de assoalho pélvico. E sobre a menopausa, como lidar melhor com ela, né? Como a falta de hormônios impactam a saúde da mulher? E que cuidados ajudam a prevenir a osteoporose? Então, né? Também é complexo isso aí, né? Então, isso volta lá na educação sexual, que hoje cada né? vez mais tem sido colocado em voga, né? Parecia que antigamente, quando a mulher envelhecia, entrava na menopausa, pronto, não tem mais nada para fazer por ela. E hoje a gente vê, né, um conjunto de informações, de pesquisa, é uma área que vem crescendo bastante, né, Patrícia? Por que não se dava muita importância para a menopausa? Porque a mulher morria cedo, né? Então, além disso, então, 50 anos já estava com expectativa de vida baixa. Mas como eu falei, em questão às alterações hormonais, o estrogênio, ele é vida para a mulher, né? Então, a alteração hormonal no climatério, né? O que acontece? O nosso ovário, ele vai atrofiando. Se ele vai atrofiando, ele vai parando a produção de estrogênio e progesterona. E esse estrogênio, ele é fundamental para a pele, para a lubrificação, para a parte emocional, para a parte de mudança de elasticidade, tem mais coisa por aí. Tem muita, assim, ele é fundamental, né? Então, lidar com o climatério, a gente volta lá na informação. Né? Então, tem mulheres que passam por esse período de climatério e menopausa de uma forma muito tranquila. Né? Tem mulheres que adoecem mesmo. E aí precisa também entender isso, né? De um profissional que consiga entender as questões dessa mulher especificamente. Porque durante muitos anos a reposição hormonal foi um vilão, né? E hoje não existe mais essa vilania, né? Claro que tem mulheres que têm contraindicação, mas isso deve ser conversado. E eu só consigo entender aquilo que está acontecendo comigo se eu souber, né? Então, mesmo a questão assim, dos calores, dos fogachos, se você conversar com uma avó, vai falar assim, isso é normal, né? Isso todo mundo tem.
Se alguém falar de incontinência urinária na menopausa, não, isso é normal. Gente, isso não é normal, isso pode ser comum, né? E tem comum, tratamento, isso né? mesmo. Sim, Normal não, né? A gente não tem esse processo quando é mais jovem, né? Então hoje não é considerado normal. É uma anormalidade comum para a sua fase, vamos dizer assim, né? Sua fase dessa área. Existe, né, voltando assim em relação à reposição hormonal, muito medo, né? Sim. Então a reposição hormonal é muito ligada a fator de predisposição de câncer, né? E não é assim. Hoje existem vários estudos que não fazem essa associação, né? Então, porque não adianta eu viver 80 anos se eu vou viver mal, né? Ontem eu estava atendi uma paciente, ela tem 77, ela faz uso de estrogênio até hoje. Aí eu falei, a senhora faz? Ela falou, faz, senão eu morro. Né? Tá certo. E de fato. Então, principalmente problemas cardiovasculares na mulher, acima, né? Após a menopausa ou durante, né, o climatério, isso é muito importante. E aí também, lembrando agora da osteoporose, osteoporose, né? O estrogênio ajuda na absorção de cálcio, né? Então, Sim. a deficiência estrogênica leva a osteopenia, leva a osteoporose. E é uma coisa grave também, né? E aí a gente entra também com as mulheres que infelizmente não podem fazer a reposição, né, Patrícia? Aí para as mulheres que existe uma contraindicação totalmente absoluta, ela precisa ter esse conhecimento e arrumar estratégias, terem estratégias para poder combater, né, esses sintomas. Ontem também eu avaliei uma paciente que ela teve câncer de mama 10 anos atrás, então ela não pode fazer uso de nada. Então ela tem ressecamento, ela tem osteopenia, e aí ela é de um nível socioeconômico cultural maior, então ela tem estratégias para poder combater isso, ou minimizar, né? Então, exercício físico, alimentação saudável, né? Um cuidado maior. Aí a gente volta nisso de novo, né? Exercício físico, muito importante, né? Com alto impacto, né? Na questão da osteoporose. Sim, com certeza. Com certeza. Aí, continuando, pergunta dos colaboradores, né? Como criar uma rotina saudável no pós-parto e o que fazer para prevenir a diástase abdominal? Como a fisioterapia lida com essa situação? Se quiser, eu repito. Vai lá, primeira parte. Então, tá bom. Tá. Como criar uma rotina saudável no pós-parto? Difícil. A gestação, parto e pós-parto é muito individual, né? É muito individual, Sim. Né? Você vai ter uma rotina saudável de acordo com o seu dia a dia, né? Então, assim, eu falo que tem vida de novela, né? Instagram, hoje, ele traz uns puerpérios maravilhosos, né? Uns partos, umas gestações perfeitas, e não é assim, né? Então, assim, essa rotina de bem-estar, de volta, por exemplo, ao exercício físico no pós-parto, né? Isso é muito individual. E isso não é simples para a mulher que acabou de ter neném, né? Então, e é uma exigência, né, Patrícia? Você tem que ficar linda, maravilhosa, acabou de ter neném. A barriga enxuta. Tem nível de flacidez, tá tudo correto. Isso eu considero quase impossível, é impossível. Ainda mais nessa dinâmica e nesse tempo que se cobra da mulher. E aí, existe essa autocobrança. Então, eu já vi várias mulheres, assim, muito depressivas no pós-parto. Por quê? Porque às vezes fizeram tudo igual o Instagram mandou, né? Fizeram fisioterapia, fizeram exercício, musculação, tiveram doula, fizeram parto normal dos sonhos, ou fizeram cesariana, e ainda assim não conseguem estabelecer uma rotina ou uma condição musculoesquelética anterior, bem próximo, né? E ela se cobra, né? Ela fala, o que eu fiz de errado? Né? Não fez nada de errado. Então, isso precisa ser... as pessoas precisam se conscientizar, e o fisioterapeuta ele tem dever também de explicar isso, né? De acolher isso. Né? Cada pessoa é diferente. Então, eu até falo assim, aí a gente vê uma influencer aí que com uma semana de parto, com a barriga chapada, isso é vida de novela. Isso né? é vida de novela. A gente analisando uma realidade, isso é vida de novela. E até nem tem um respeito pelo próprio,
né, processo do pós-parto, que você tem tempo para se recuperar. Isso a gente está falando de se essa mulher ainda for amamentar. Amamentar. Exatamente. Porque tem tanta coisa envolvida ali que a última coisa na lista dela é a prioridade com ela. Naquele Né? momento, Então é tem o verdade. bebê, tem a casa, né? Tem todas as questões emocionais ali, né? E As alterações hormonais que levam a alterações psicológicas, né? Então, a última coisa que às vezes ela quer fazer é exercício físico. A última coisa que ela quer saber é de diástase dela, né? Então, e aí o Instagram vem muito isso, né? E aí falando da diástase, né? Que agora tá na moda, né? Falar de diástase como se fosse uma doença muito grave, né? Então, assim, a diástase, ela é uma coisa fisiológica, né? Que é a separação dos músculos reto-abdominais. Então, todos nós temos diástase. Na gestação, no sobrepeso, ela pode aumentar devido à fraqueza de abdômen, né? Então, o alongamento ali do reto abdominal, ele pode não ser adequado, né? Mas isso não é uma coisa de outro mundo, né? Então, essas coisas milagrosas não existem. Tratamento de diástase milagroso é só cirúrgico. Né? Então, é claro que cirurgião nós estamos falando de uma coisa extrema, né? Então, e às vezes tem mulher que tem uma diástase pequena e tem sintoma. Tem dor lombar, tem dor pélvica. Tem mulher que tem diástase grande e não tem sintoma, né? Então, Novamente é individual, né? é muito individual, né? Bom, a diástase aumentada é ruim? Depende, né? Então, se eu vou ficar me cobrando porque eu tenho uma diástase, tá vendo? É complexo. É né? muito complexo. É muito complexo. E eu acho que tem muito também da gente analisar as exigências que se tem sobre a mulher. Porque hoje a gente está tendo esse processo, nós temos que ser super mulheres. A gente tem que ser linda, tem que estar sempre com tudo em dia, trabalhar, mas não pode ser qualquer trabalho, tem que ser o sucesso profissional no topo, a casa maravilhosa, o marido, a gente ainda cuida junto com todas as tarefas. Isso eu acho que vem trazer esse cansaço excessivo. E essa exigência excessiva que aí, infelizmente, vai acabar gerando processos de adoecimento mental até para essas mulheres, né, Patrícia? Eu falo de uma paciente que eu atendi, ela é uma história assim que me impactou porque ela fez tudo que ela podia fazer, fez fisioterapia durante a gestação, fez o parto com doula, do jeito que ela sonhou, do jeito que ela quis. Ela veio para o consultório um ano depois com disfunção sexual, com incontinência urinária e numa tristeza tremenda. Porque era isso, na cabeça dela, o que eu fiz de errado, né? E aí ela falou assim, mas a fisioterapeuta até falou que eu tinha que voltar no pós-parto, né? Mas eu não voltei, porque, a vida tava muito difícil, né? Com criança em casa e tudo, né? E ela voltou muito depressiva. E aí, naquele momento, eu falei assim, olha, o que eu acho que é mais importante agora para você? Né? Dá para cuidar do corpo? Dá para fazer fisioterapia? Dá. Mas tem que cuidar da cabeça, porque senão... E assim, infelizmente, ela acabou separando do marido, né? E eu acredito que foi todo um processo, assim, né? Então, é muita exigência, né? Às vezes é pouca compreensão, Sim. né? Que ainda tem isso também, mas a gente é muito cobrado, né? Então... E continuando, é verdade que em banheiros públicos é mais benéfico urinar sentado do que em isometria? Uma pergunta da Sabrina. Nossa, banheiro público é um problema, né? Então, assim, infelizmente, banheiro público é banheiro público, né? Se é público, muitas pessoas passam por ali, né? Então, nem sempre são limpos. Também nós fomos ensinados desde pequenininha a não sentar em banheiro público, né? E aí isso acaba que a gente carrega isso para a vida, né? Então, às vezes, até em banheiro limpo, mas público, a gente tem essa dificuldade. Fazer xixi sem sentar é ruim para o assoalho pélvico, porque você acaba não relaxando e você pode reter urina, né? Então, se você faz isso uma vez a cada, sei lá, ocasionalmente, tá tudo certo. Mas, por exemplo, se a gente trabalha fora o dia inteiro, usa banheiro público o dia inteiro, como você vai fazer, né? Então, o que a gente fala? Que fazer xixi em pé é melhor que agachado, né? Que hoje até tem uns dispositivos que a gente pode até utilizar para a mulher fazer xixi em pé, né? Mas
Não adianta eu também falar assim, precisa sentar nesse banheiro sujo aqui, que ela vai pegar uma doença, assim, na cabeça dela ela vai pegar uma doença, né? Então, às vezes nem vai, né? Mas é complicado, né? Então... E se pudesse montar um kit higiênico para levar para esses lugares? Lenço umedecido, Sim. álcool em gel, eu até falei, né? Água sanitária, né? Tô exagerando, né? Mas, né? Palha de aço, sabão, né? Mas eu acho assim, que se você... tem uns papéis descartáveis, né? Também que você pode forrar ali, né? Também, a venda também tem. Mas se você tiver um álcool, lenço umedecido e tiver essa paciência, né, esse cuidado de limpar ali a superfície, melhora. Mas ainda assim, a gente não fica à vontade. Né? E para fechar, a última pergunta sobre a saúde das trabalhadoras. Quais seriam os cuidados e as recomendações? Nossa, aí vamos fazer um outro podcast. Uma lista, né? É uma lista. Porque a saúde mental de mulheres no ambiente laboral é muito ruim, né? Então, existe a cobrança, né? Então, sim, a mulher, dentro, né, da diversidade, dentro das diferenças de gênero, ela é sempre prejudicada, isso é fato, né? Ela sempre ganha menos. Ela sempre é questionada, né? A gente falou da cólica menstrual, né? Então, normalmente, mulher é sinônimo de filho que se tem filho, vai faltar. Sim. Se a mulher tem menstruação, pode faltar. Então, filho adoece. Então, existe já essa cobrança. E como vocês já escutaram várias vezes alguém falando que não contrata mulher. Porque mulher dá trabalho, né? Mulher falta, mulher dá despesa, mulher engravida. Então, isso já é uma cobrança, né? Isso é uma discriminação, né? Isso até não pode, a lei nos protege, né? A Constituição Federal protege nós mulheres contra esse tipo, não pode ter um anúncio, por exemplo, só contrato homens, mas, infelizmente, na prática, a gente vê ainda essas situações. E aí, dentro da saúde da mulher, vai depender, né, do cargo, do local, mas existem fatores que fazem com que nós mulheres adoeçamos mais, como, por exemplo, as jornadas duplas, triplas de trabalho, a gente trabalha, estuda, cuida de casa, temos vários outros afazeres, isso gera uma sobrecarga, né, que a gente vai falar da síndrome de Burnout, que é a síndrome do cansaço excessivo, até acho que foi sua tese de doutorado, né, que falou justamente sobre esse tema. E de fato, as mulheres elas vão ter uma sobrecarga física, emocional, social. Então tem que ter todo esse conjunto de educação, políticas públicas. Hoje a gente tem vários programas como Emprega Mais Mulheres e outros programas sociais que vão justamente tentar dar uma equidade, né, uma melhora para que a mulher vá para o mercado de trabalho e consiga criar seus filhos. Eu acho que isso é uma política que tem que servir, que tem que ser colocada em prática. Mas para todas as mulheres, o que eu acho que é importante, dependendo do ramo, é ter os cuidados que são pertinentes a uma gravidez, justamente prevenir, né, para que não haja danos nem para o feto, nem para ela. As exposições como radiações e outros agentes químicos ou físicos, isso deve ser tomado bastante cuidado. E também ser respeitado as fases da mulher, né? Cada mulher vai estar aí no seu momento para que ela possa, de fato, exercer suas funções. Além que a gente sempre fala, né, Patrícia, nós vamos estar aí com a fisioterapia do trabalho. Então, que as mulheres participem dos exercícios laborais para poder, justamente, tanto aliviar esse estresse como condicionar esse corpo. Participe das ações que a fisioterapia faz com ela, que é uma oportunidade que ela tem de também estar se preservando. E que até melhora a socialização, né? Com certeza, de fato. Com certeza. Então isso e nos fortalece, né? Porque a gente naturalmente nós já somos resilientes, né? E se não existe possibilidade de eu mudar de emprego, de eu mudar de profissão, de mudar de local de trabalho, eu preciso me fortalecer, né? E aí esse cuidado ele precisa ser tomado, né? Então, mesmo se a empresa, se o local de trabalho não te favoreça, você tem que pensar nisso, porque quem vai adoecer é você, né? E aí se você adoece, às vezes é mais fácil de trocar, né? Então,
eu acho que nesse ponto também a gente sofre muito também, né? A gente tem essas nuances aí, né? Fora os assédios, né, Zingra? Fora essas outras, né, situações que têm as suas gravidades e que infelizmente acontecem, né? A mulher no ambiente de trabalho, ela tem que ter um cuidado em várias situações que podem acontecer ali, né? Que vão os assédios ou às vezes outras problemáticas que nós temos que de fato olhar com cautela. Então, chegamos ao fim do nosso quarto episódio do podcast. Gostaríamos de agradecer a professora Patrícia Leite pela presença, por ter aceitado o convite, e a professora Zingra também. E também agradecer os nossos patrocinadores, o Barém Ricardo Paranhos, a professora Zingra, a nossa equipe Daily Move e a PUC Goiás. E também o apoio da TICOM, né, que é a Diretoria de Comunicação, e o curso de Fisioterapia da PUC Goiás. Eu queria só um pouquinho, antes de nós fecharmos, agradecer a Patrícia e dizer a Patrícia, você quer deixar um último recado, algo a mais a falar? Eu agradeço muito, eu acho que acho que eu até já falei, né, essa iniciativa desse projeto é muito legal, Até falei assim, nossa, esse estágio ele causa inveja, né? Ele é muito joia, né, e é diferente daquilo que a gente aprendeu, né, lá na nossa graduação, né, porque às vezes as pessoas, até os alunos, né, acham que a fisioterapia é só o cuidado ali, né, só o movimento, né, e existe muito mais, né, existe muito mais além do que o cuidado físico, muito além do que é tradicional, né, então esse projeto é muito lindo. Assim, obrigada. Né? Então traz informações, vou repetir, né, para dentro da universidade e para fora da universidade. É um projeto que também gera a extensão, né, o ensino e a extensão. E eu falo isso mesmo, o mundo mudou, os nossos formatos mudaram. Hoje, né, atividades como o podcast, ele traz para todos os alunos uma oportunidade que é de mercado. As pessoas, elas mudaram no sentido que já não se usufrui só de palestras, os meios de comunicação se modificaram. Então é uma forma de fazer prevenção, de levar as informações para as pessoas e transformar as vidas, que é isso que a gente almeja, né, fazer com que elas tenham saúde e qualidade de vida. Então, né, agradecer a todas, agradecer ao Wendel, que está aqui conosco mais uma vez, que cedeu o seu tempo, os né? colaboradores da PUC, e também chamar agora todo mundo aqui pra gente fechar o nosso bloco. Mandar um beijo pra Melissa, né? Com certeza. A Melissa, nossa gravidinha, que infelizmente teve uma intercorrência e não pôde estar aqui conosco, mas mandar um beijo, né? Beijo, Melissa! Beijo! Deus quiser, daqui a pouco você está conosco aqui. Vem pra cá pra gente poder fechar. Vamos por nossa música? Gente, então, muito obrigada por mais esse momento. Nosso 4º episódio chega ao fim. Agradecer aos nossos patrocinadores, o Barém da Ricardo Paranhos, que nos proporcionou esse lanche maravilhoso. Ao irmão da Larissa, que deu os docinhos, que foi maravilhoso. E agradecer também, né, a todos nós, né, que também nos juntamos com muita dedicação para fazer esse momento um momento muito especial. Então, agradecer a todos, parabéns e até o próximo Talk Físio. Tchau, tchau. Tchau, gente.